Amém, meus amados irmãos, muito bom dia a todos. Uma semana de primeira não começa na segunda, começa hoje, domingo, 3 de maio de 2026, primeiro domingo do mês de maio, graças a Deus por isso. Estamos dando início aqui, estava falando do pequeno frio, quer dizer que não é frio ainda, né? Mas que já sente um pouco o corpo. Hoje, quando eu levantei, devia estar uns 15 graus, agora está 18 aqui, né? O sol já está presente. Graças a Deus por isso. Vamos. Quando o pessoal vai chegando, quem tem que chegar, nós vamos começar aqui já orando nessa manhã. Vamos orar. Bendito és tu, Senhor, o nosso Deus, o Rei do universo, o Criador de tudo que existe, Pai, e que se importa com cada um de nós, e que é o nosso bom pastor, como nós vamos meditar hoje, e que escolheu dar a sua vida pelas suas ovelhas, que somos nós, Senhor. Que privilégio, Pai. Que presença, que possibilidade eterna que nós temos de ler a tua palavra, Deus, e nos conectar com essa verdade. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por mais uma manhã, onde o lugar de oração é habitado, aqui com o Senhor, Pai, e com os meus irmãos, onde nós podemos falar na certeza de que nós somos ouvidos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Senhor, nessa manhã, junto com os meus irmãos, eu quero te pedir, Senhor, vem sobre nós, Pai. E mais uma vez, fale aos nossos corações, Pai. Toca-nos, Senhor, toca-nos, Pai. Que a tua presença ela seja suficiente para nos envolver, para suprir qualquer necessidade que julgamos ter, Senhor. A necessidade primeira que nós temos é da tua presença, Pai. Essa é a necessidade primeira, a mais importante, Senhor, a mais relevante, Pai. Por isso, nessa manhã eu te peço, Senhor, vem sobre nós e nos toca, Senhor, que possamos sentir a presença do Senhor envolvendo as nossas vidas, Pai, na certeza de que nós não estamos sós, na certeza, Pai, de quem Tu és, da Tua bondade, do Teu caráter, Senhor. Então, nessa manhã, que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver e enxergar o que o Senhor tem preparado, Deus. Aquilo que é de seu interesse, a sua soberana vontade, Senhor, é essa que nos interessa, somente essa, Pai. Então, alinhe as nossas expectativas, os nossos corações. Ajude-nos, Pai, a realinhar aquilo que nós chamamos até necessidades, Deus, com essa necessidade primeira, que é a tua presença, Pai, que é a forma como o Senhor nos chama a viver o teu reino. E nesse sentido, Senhor, ensina-nos dia a dia a buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a tua justiça. Senhor, essa é a justiça que nos interessa, não deste mundo, muito menos a do Brasil, Senhor. Então, ensina-nos a olhar a realidade deste mundo com olhos espirituais e a encontrar as respostas que precisamos na palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a tua justiça. É o que nós queremos. É o que nós queremos aprender, é o que nós queremos viver, é o que nós queremos desenvolver nas nossas vidas, Pai. Então, Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui. Eis-nos aqui mais um domingo, Pai, insistindo diante de Ti, sabendo que essa insistência, ela não é em vão e ela não sai de nós como um barulho, como um eco num tambor vazio. Não, Senhor, o Senhor nos ouve, o Senhor nos vê, e como diz o salmista, o Senhor se inclina para contemplar o nosso pedido por socorro. Obrigado por isso, Pai. Reconhecemos também nessa manhã que não sabemos orar como convém,
E que diante de todo esse desejo que já foi expressado aqui, Senhor, nós também precisamos que o Senhor vá nos ensinando. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos mais uma vez nessa manhã a orar como convém. E pela fé nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer e falar nessa manhã, Pai. Pela fé nós te damos graças, Senhor. Te damos graças mesmo, Pai, pela tua presença, que é suficiente para nós. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Amém, Amém. irmãos. Amém. Vamos começar nessa manhã orando por um princípio bíblico que tem nos orientado como igreja nesses 22 anos, né? Que é missões. Como Jesus, antes de subir aos céus, deixou essa boa tarefa para nós, né? De ir e pregar. Quer dizer, é como se isso, não sei se você alcança isso, irmão, mas é como se ao enfatizar isso, né, ele traduzisse a nós algo que é muito importante, que não poderia ser deixado de lado, ou deveria ser dito, ensinado e registrado como foi, né? E aí, Shirley, pai, por favor, se prepare para essa oração. Ontem nós tivemos uma reunião da VEM de manhã que eu estava presente. Excelente, mas muito boa. Novidades têm vindo por aí, novos projetos, né? Além disso, estamos aí, né, irmãos? Estamos aí às portas do envio de uma equipe para o Japão, envio de uma equipe para o Quênia, na África, que é a equipe de prático da ETED, né? E tantas outras coisas que ainda esse ano vão acontecer a partir da nossa paróquia rural, né? Não é que nós promovemos isso, não. É a partir dessa disposição em obedecer, porque tudo vem dele, ele é a fonte, inclusive financeira, né? Então, Sirlei, ore por nós como igreja, para que a gente possa assimilar isso, não sermos tímidos em todos os sentidos, da obediência, a ir à obediência, a dar, e você tem autoridade para orar sobre isso, né? Que estejamos disponíveis mesmo a ouvir a voz dele e obedecer, já que estamos comprometidos com a grande comissão. E que Deus colocar no seu coração, Shirley. Vamos lá. Pai querido, obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos nesse pequeno grupo para juntos, mesmo dessa forma virtual, buscarmos mais da Sua presença, mais do Teu Espírito Santo, discernir a Sua voz, nos dispormos a obedecê-la. Ó Pai, para meu coração, papai, eu creio que o propósito e a missão para nós é quase que entranhamente idêntica. Nós temos um propósito maior, e esse propósito é a nossa missão, que é viver a tua palavra, que é te adorar, te glorificar, que é servirmos aos nossos irmãos, que é servirmos aqueles que ainda não te conhecem como nós conhecemos, ou que não descobriram ainda que te pertencem, que são ovelhas do Senhor também, Pai. Ô Pai, que bom que nessa pequena comunidade e outras espalhadas pelo mundo, temos descoberto isso. Há um propósito, há uma missão que ultrapassa, que transcende a, as pequenas tarefas que temos neste mundo e que, de repente, vão desaparecendo como pessoas aposentadas, ou um pouco mais idosas, como eu, onde os valores são reavaliados como aqueles valores que antes enchiam meu coração, que não enchem mais. Obrigado, porque tenho descoberto isso, nós temos descoberto isso, por isso que estamos aqui, Pai, todo dia, durante tantos anos, buscando a Tua presença, intercedendo, suplicando, papai, aprendendo a orar, como foi a oração do Solim, sempre dessa forma, papai, para que entendamos que o Seu Espírito Santo, o Senhor, o Espírito Santo, que é Deus, tem
intercedido por nós nas nossas orações sem palavras. Pô, Pai, que bom, que maravilhoso, papai. Entendemos que mesmo na idade maior, temos a missão. Eu tenho uma missão. Os mais jovens têm uma missão. A equipe que vai para o Japão tem uma missão. Estão descobrindo agora. A equipe da ETED que vai para a Quênia, na África, também tem uma missão, papai. E essa missão foi dada pelo Senhor, ir de pregar o Evangelho, fazer discípulos. Oh, Pai, que maravilha pertencer a este reino onde eu não sou inútil. Nenhum de nós somos inúteis, não importa a condição de vida, não importa a condição social, nós temos uma missão. Eu tenho descoberto essa missão. Os meus irmãos têm descoberto essa missão. E como isso dá sentido à minha vida, ó Deus. Dá sentido mesmo na aposentadoria, mesmo na idade já avançada, digamos assim, papai. Eu me sinto pulsante, eu me sinto vivo, porque eu não me sinto inútil, não me sinto encostado. Eu quero estar na frente, eu quero receber do Senhor, como o Senhor disse ali a Josué, ser forte, corajoso. Eu tenho me apropriado dessa promessa do Senhor para mim também. Eu quero participar dessa missão de alguma forma. Não me deixe de fora, não nos deixe de fora, Deus. Queremos participar ativamente de todos os movimentos, especialmente da VID. Opa, essa BID não é uma pequena comunidade que marca ponto, que marca uma liturgia massacrante, inútil, não. É uma paróquia, como diz o Paulinho, que é viva, que é um movimento todo dia, tudo nesse sentido de cumprir a missão. A missão que o Senhor tem dado para cada um, assim como o Espírito Santo distribui dons, talentos, tarefas para cada um. Eu reconheço a minha tarefa. Cada um de nós aqui que está nesse grupo reconhecemos e te glorificamos, te adoramos por isso. Aviva em nós esse sentimento de pertencermos a esse grande chamado, a essa missão que você tem dado para nós. Que não sejamos membros inúteis, como unha que se corta e joga fora. Não, são membros ativos. Queremos ser membros ativos. Então, papai, dá-nos entendimento, discernimento, sabedoria para entender o que o Senhor quer para nós. Nos sejamos, eu repito mais uma vez, mesmo que cansativamente, temos a missão e queremos estar dentro dessa missão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Sirlei. É isso mesmo. No reino de Deus, nenhum de nós somos inúteis. Existe um lugar, e não é uma utilidade meramente numa relação de troca, né? Mas é uma utilidade como expressão de ser sal e luz. Glória a Deus por isso. Irmão Laércio, bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo bem aí? Ô, Chico, Opa. Vamos pegar carona nessa oração do Shirley, então, e vamos orar com você para que cada membro, vamos especificar essa oração aqui lá na nossa paróquia, na nossa comunidade, né? Cada membro possa descobrir essa vocação, possa se despertar para a vida além das suas questões pessoais. Irmãos, uma vida vivida somente para si mesmo é uma vida muito miserável, é uma vida muito empobrecida, é uma vida adoecida, né? Você, Laércio, que alguns anos atrás, dentre muitas coisas que Deus já te desafiou e te despertou, mas tem uma que é destaque hoje, que é o seu coração para as crianças. Então você tem autoridade para orar por isso, né? Como você tem se dedicado a isso, seu coração está inclinado a isso, e outras frentes, naturalmente, que você também não nega esforços para poder obedecer, né? É nítido, irmão, sua vida nos últimos anos, ela tem expressado esse entendimento, sua fé tem amadurecido e etc. Porque é isso que acontece comigo, com você e com qualquer um, quando nós entendemos a vida no reino de Deus, nos colocando disponíveis como servos, servos.
que estão ali dispostos com obediência. Então, vamos orar para a igreja mesmo, para que nós possamos entender esse lugar de desenvolver aí o reino de Deus a partir das nossas vidas, tá bom? E o que Deus colocar no seu coração, irmão. Vamos lá. Ô Jesus, eu quero te agradecer e o Senhor conhece o nosso coração, não só o meu, mas como além do meu e tantos irmãos, somos gratos por poder, Senhor, fazer parte dessa comunidade. A comunidade de Cristo, a comunidade do Reino de Deus. Não vou falar nem a comunidade do em si David, mas essa comunidade, Senhor, que dá o coração, mesmo com as circunstâncias da vida, as dificuldades, tudo que o mundo traz, que a tua própria palavra revela sobre as dificuldades na nossa vida, como o Senhor Jesus diz que as tribulações, as doenças, terremotos, rumores de guerra, Senhor, políticas, essas coisas que chegam e abalam a nossa vida social, a nossa vida, a nossa caminhada de trabalho, tudo, Pai. Mas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço porque o teu filho um dia, o que ele fez por mim, por nós, como o pastor Saulen disse, é digno, Deus, de ter nós com corações gratos para te servir na sua casa, para servir uns aos outros com alegria, como eu estou aqui nessa manhã, grato demais, 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 Senhor. Vou buscar minha mãe, eu vou buscar uma família ali, e fora de qualquer soberba, Deus, veio algo aqui na minha mente, eu não preciso e tenho aprendido jamais pensar em ser melhor e tal, mas, Senhor Deus, quando o Senhor me colocou nessa igreja, nessa comunidade, eu já fui porteiro, eu já fui já olhei estacionamento, eu já participei do coral, eu já ministrei uma palavra, hoje eu estou no Ministério Infantil, eu já ajudei a fazer missões, evangelismo. Senhor, aqui a igreja do Senhor tem N's e N's oportunidades, Senhor, de qualquer um poder fazer parte, ó Deus. E sem precisar, ó Deus, de algo assim que às vezes pode pesar porque não sabe fazer isso ou aquilo, mas é só se dispor nas tuas mãos. Porque o Senhor diz na tua palavra que o Senhor não escolhe capacitados, mas capacita quem o Senhor tem escolhido. E o Senhor nos dado essa capacitação a te servir, a servir o próximo na tua casa aqui, que a gente tem como vídeo, missão vídeo. Então, Senhor, que a comunidade, a igreja, as famílias, os irmãos, as irmãs, os jovens, principalmente, Senhor, se despertem, ó Deus, para ajudar, para participar, para se envolver com o corpo mesmo, Deus, e se alegrar, e ser tudo por amor. E é o que a gente tem aprendido. Obrigado, Jesus. Em teu nome que a gente agradece o Senhor demais por isso. Amém. 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 Amém, Laércio. Obrigado. É isso aí. Amém. Vamos seguindo, irmãos. Vamos para uma oração direto da Espanha agora. Bom dia, Tiagão. Quantas horas aí agora, Tiago? Bom dia, 12h20. 12h20. Você que vai fazer o almoço hoje? Como é que é? Sempre, né? Eu vou fazer. Aqui é Dia das Mães hoje, é num Ah, domingão. entendi. Tá Então certo. você escutar uma barulhada aí que tá tudo ali na sala gritando, as mulherzadas. Entendi. Tá certo. Tiagão, é o seguinte, hoje nós vamos começar aqui na igreja uma Sim. série de mensagens que vai durar 3 meses, ju- é, a maio, junho e julho.
e é sobre os milagres de Jesus. Amém. Então nós vamos meditar de forma profunda, aplicada, né? Eu estou muito animado. Vai começar comigo, eu vou puxar o bonde, né? E eu quero que você ore para que esse tempo seja assim, um tempo de muita revelação de Deus para as nossas vidas, tempo de maturidade, Amém. maturidade, né? A palavra que Deus nos deu para esse ano, um tempo da gente poder firmar e permanecer mais ainda nele, porque essa série com certeza vai desconstruir a ideia de milagres, desconstruir muitas vezes, como uma relação de troca que a gente tem com Deus, né? Enfim, e o que Deus colocar no seu coração, mas ore agora Amém. por esses domingos que teremos, para que seja um tempo de muita revelação da palavra de Deus nessa comunidade. Por favor, Tiago. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai querido, obrigado pela bondade do Senhor sobre nós, pelas misericórdias, pela graça do Senhor. Obrigado que o Senhor enviou o seu Filho Jesus por nós, para nos ensinar a viver nessa terra, para morrer por nós, para nos dar vida, para nos representar, Senhor, para nos ser exemplo, o padrão da felicidade, o padrão da alegria, o padrão de te servir, Senhor, em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa, Deus. Que privilégio juntos como comunidade entendermos e estudarmos os passos de Jesus, Deus. Te peço de uma maneira bem especial, abençoa o Saulinho, os demais pastores e professores. Durante esses 3 próximos meses, vão falar sobre os caminhos de Jesus nessa terra, os milagres. Eu te peço, Senhor, que durante isso tenha milagre físicos, sobrenaturais sobre a igreja, Senhor, sobre pessoas que precisam. E milagres do coração, transforma a alma, transforma a mente, renova a mente, Senhor, também. Pedimos do teu sobrenatural sobre nós, Senhor. Pedimos da tua revelação, Senhor. Nos ensine a copiar Jesus, nos ensine a caminhar, a seguir os mesmos passos, Senhor. E eu acho que o mais importante, Senhor, sermos sacrificiais como Jesus for. Caminhar um pouco mais, andar um pouquinho mais, permanecer mais, como Laércio orou, tanta coisa ele fez, tanto sacrifício Laércio passou para permanecer. Que sirva de exemplo para nós também, Senhor, permanecermos no Senhor, sacrificar a nossa carne, o nosso eu, a nossa vontade, sacrificar os nossos desejos, Senhor, para caminhar com o Senhor, para sermos mais parecidos com Jesus. Ó Senhor, que esses ensinos, essas palavras realmente encontrem corações que necessitam mudar. Em nome de Jesus, eu te peço milagres, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Ô, Bonde, você tá aí ainda? Não sei se você pode orar, meu querido, tá, né? Você pode orar, Bonde? Tô sim, Opa, presente e operante. amém, Bonde. Irmão, vamos orar com você sobre o Brasil, né? Nós tivemos uma semana extremamente atípica, para dizer o mínimo, na política, né? E até para alguns, como para mim, por exemplo, animadora, diante daquilo que nós temos acompanhado o Brasil nos últimos anos. E eu queria que você nos conduzisse numa oração pelo nosso país. Estamos num ano de eleições, temos memória de quão desgastante foi as últimas eleições para a igreja, né? Como nós fomos reprovados em algumas provas, como divisões e contendas se multiplicaram no nosso meio, e não é esse o propósito. Existe uma verdade, existe um conceito bíblico, né? Existe, claro, as opiniões pessoais também, e tem um lugar para tudo isso, né? Ore então, Bonde, interceda pelo Brasil e ore pela igreja brasileira, alcançando até a nossa comunidade, para que possamos ter sabedoria, discernimento em Deus para viver esse ano
tão intenso que vai ser o ano de 2026, quando o assunto são eleições e o Brasil. Por favor, Bonde. Vamos lá. Senhor nosso Deus amado, primeiramente nós te bendizemos, santificamos o teu nome, adoramos o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso dono, o nosso tudo. E nós, como filhos, filhos amados, adotados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor, queremos, ó Deus, queremos sim, ardentemente conhecer o Senhor mais e mais, conhecer a tua vontade e andar, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E, ó Deus, somos muitas vezes levados por pensamentos, por ideologias, por ações deste mundo que nos desviam daquilo que é o amor do Senhor para cada um de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos. Como o pastor Saulo disse, dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria para não entrarmos em discussões vãs, não tomarmos, ó Deus, partidarismo, mas tomarmos sim decisões sérias, tomarmos sim atitudes corretas, tomarmos sim, ó Deus, à frente daquilo que é o bem, aquilo que mostra às pessoas que somos do Senhor, sem, ó Deus, sermos pedra de tropeço para ninguém. Neste ano, ó Deus, mais uma vez, eu já acompanhei muitas eleições, mas cada vez a coisa fica mais desgastante, principalmente para a tua igreja, que passa vergonha em muitos casos, muitas situações, pessoas que se desviam mesmo daquilo que é a fé evangélica, a fé cristã, a fé que realmente impulsiona para o céu e não para coisas da terra. Senhor, dá-nos sabedoria, principalmente, ó Deus, para aqueles que estão à frente, aqueles que se dizem, ó Deus, que são responsáveis por rebanhos, são os mestres do rebanho, pastores que estão à frente, mas muitas vezes levando o rebanho para a alcateia de lobos e não para o aprisco. Ô Pai, tem misericórdia, ajuda-nos, que a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, nos seja dada, para que não pisemos na bola, Senhor, mas que andemos segundo a tua vontade. Ajuda-nos, ajuda-nos como igreja e ajuda-nos como filhos, individualmente, porque é a partir de cada um de nós é que a tua palavra vai ser conhecida, vai ser vista, não somente naquilo que nós falamos, mas principalmente naquilo que nós vivemos neste mundo. Então, ajuda-nos neste ano. E sabemos que a tua soberania, ó Deus, será cumprida, a tua vontade, o teu cuidado, o teu propósito, isso é que será cumprido. Mas que todos nós, a começar de nós aqui, nesse pequeno ajuntamento, um pedacinho ainda de uma paróquia que é um outro pedacinho do corpo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Que nós, ó Deus, tenhamos realmente posição como cristãos, defendendo a tua palavra, levando a tua palavra
e não discussões vãs. E tudo, ó Deus, que fizermos, seja feito para glorificar o teu nome, para tornar o teu nome conhecido. E assim, ó Deus, alegrar os nossos corações também, porque o Senhor está conosco sempre. E o Senhor nos ajuda, nos ensina, nos instrui. É a tua presença, Pai. Ela é que nos basta. Oramos, Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor já tem feito e que esse ano de eleições possamos, ó Deus, descansar no Senhor, somente no Senhor. Oramos agradecidos, Pai, e suplicamos isso no nome santo de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Amém, bonde. Obrigado. Amém. Amém, amados irmãos. 7h31. Vamos meditar. Evangelho de João, capítulo 10, como nós temos caminhado aqui aos domingos. Hoje, a partir do versículo 11, do 11 ao 21, diz o seguinte: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para revê-la. Por que vocês ouvem? Perdão. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: Ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: Este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Só até aqui. Texto rico demais, irmãos. Aqui em João 10, nós estamos aí, né, degustando aí expressões ou fragmentos de João 10, começando quando Jesus vai dizer ali, né, em verdade lhe digo, e aí ele traz todo esse símbolo do curral, do pastor, das ovelhas, do aprisco, do lobo, e aqui agora entra um novo personagem, o mercenário. E é muito interessante, irmãos, a figura desse personagem. Porque o personagem do mercenário, que vai ser apresentado aqui, né, que não é pastor, guarda isso, mercenário não é pastor, né? A quem não pertencem as ovelhas, então não é pastor e as ovelhas não são dele. Mesmo que às vezes ele insista em envolver as ovelhas, e grande parte dessas ovelhas pode ser que se sintam encantadas pelo mercenário e vá atrás dele. Mas antes de seguir com o mercenário, que é o auge da mensagem de hoje, me permita aqui lembrar e afirmar o que Jesus está trazendo para nós aqui, né? Eu sou o bom pastor. Sinônimo da palavra pastor para nós, irmãos, é cuidado.
Quer dizer, se você tirar a palavra cuidado, você não tem pastor, né? As outras expressões vão compor bastante, mas tem uma expressão que é o cerne da palavra pastor aqui, que é cuidado. Então Jesus se autoproclama o cuidado bom, o cuidado necessário para as nossas vidas, né? Ele está dizendo: eu sou o cuidado que vocês precisam, como minhas ovelhas. E aí ele vai além, ele vai dizer assim: como uma expressão de cuidado, eu cuido de vocês a tal ponto de dar a minha vida para que esse cuidado seja integral. Irmãos, olha que profundo isso. Eu dou a minha vida. A cruz é uma expressão de amor e automaticamente de cuidado, de zelo por mim, por você. Quando o nosso bom pastor deu a vida por nós, né? E aí ele está trazendo essa compreensão, mobilizando aqui nesse ensinamento a cognição, o entendimento daqueles que estavam seguindo ele para alcançar isso como uma revelação mesmo, como algo que está sendo inaugurado. Mas para fazer isso de maneira mais clara, vem esse personagem do versículo 12. O que é se um bom, ou melhor, se um pastor, né, ele tem como sinônimo cuidado, e o mercenário? Em linhas gerais, todo mercenário precisa de uma relação de troca. Mercenário, então, expressa uma relação, uma teologia de troca, de causa e efeito, de barganha, que permeia tanto, tanto, irmãos, o nosso meio, a nossa fé, as nossas orações, a forma como a gente cultua a Deus. Isso permeia, não quer dizer que está ali. Nós vamos precisar de, nesses momentos, constantemente reafirmar o nosso olhar para o bom pastor, para a única expressão de cuidado que nós temos, porque há uma inclinação nossa, uma tendência de que esse mercenário ele nos convença do contrário, ou ele tente nos convencer que a gente pode trocar com Deus, né? Que a gente existe sempre nessa fé, numa relação de dar algo esperando que Deus nos dê de volta, de orar como uma relação. Você já pensou como a gente ora como orando para um mercenário e dizendo, Deus está falando, eu não sou um mercenário. Tem um mercenário. Tem um mercenário aqui muitas vezes, irmão, que orienta até as nossas orações, no intento de trocar com ele, de barganhar, pechinchar, né? Isso é próprio desse personagem aqui que ocupa muitas vezes a nossa fé, a nossa teologia, a nossa maneira de relacionarmos com Deus. E ele está dizendo, mas eu não sou assim. Então, quando você insistir em ter uma relação comigo baseada em troca, você está relacionando com um mercenário, que não sou eu. E esse mercenário, olha que interessante aqui. Ele não é o pastor e as ovelhas não pertencem a ele, mas quando ele vê o lobo chegando, ele não vai dar a vida pelas ovelhas. Quando ele vê o lobo chegando, ele abandona e foge. Ele abandona e foge. Sabe qual que é o mais curioso dessas nossas perspectivas mercenárias na fé, né? E não projeta isso para ninguém, não, irmão. Eu não tô falando nem de Igreja Universal do Reino de Deus, não tô falando disso, não. Não, tô falando é de mim, de você mesmo, é do dia a dia. É da forma como a gente vai administrando a oração, né? É da forma como a gente precisa, a gente vem de manhã orar, mas se a gente não precisa, a gente fica dormindo. Quando a gente quer trocar, a gente vem, a gente vai de madrugada, né? Como a gente existe na relação com o bom pastor. É a nossa atitude que vai dizer se nós estamos relacionando com um bom pastor ou com um mercenário, porque os dois existem, estão disponíveis. Mas Jesus vai dizer: você quer relacionar com um mercenário? Fique à vontade, mas eu vou te contar uma coisa: quando o lobo vier, ele sai correndo, ele foge, ele te abandona para o lobo, ele te abandona ao caos, ele te abandona porque ali não tem cuidado, ali não tem nenhum compromisso com você, não tem nada, é só uma relação de troca mesmo. E o lobo vem e arregaça com tudo.
Esse é o mercenário. Como a nossa fé, irmão, muitas vezes é mercenária. E Jesus está fazendo esse confronto aqui. Esse confronto aqui. De uma fé mercenária. Né? O mercenário foge, versículo 13, porque é mercenário. Ele não se importa com as ovelhas. Não tem compromisso de cuidado. Não tem. Ele não é bom. Irmãos, só uma fé madura, ou uma fé disponível para maturidade, uma fé que permanece, como é o conceito que a gente está trabalhando esse ano, que se deixa ser podada, vai alcançando o João 10, que inclusive é o que a gente leu semana passada, a vida abundante. Caso contrário, irmão, e infelizmente, pelos frutos, preste atenção no que eu estou falando, pelos frutos é que eu vou afirmar isso aqui. A realidade da esmagadora maioria da igreja com I maiúsculo, nesse sentido de pessoas, né? Não de prédio, é ainda uma relação com o mercenário, com algo pelo qual eu posso ser. Nós vamos começar a série de milagres e hoje talvez não, né? Crendo naquilo que Deus vai falar conosco, né? Nós já vamos começar nivelando de um outro lugar. Como é que é ver os milagres de Jesus como mercenário? Como é que é ver os milagres de Jesus como um bom pastor? Esse é o nosso bom desafio, irmãos. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, nos dê essa, essa, essa constância nessa caminhada. Amanhã tem oração, irmãos. 5 horas da manhã. Né? Venha para o bom pastor. Não venha atrás de um mercenário, não. Porque talvez se for mercenário, você não vai aguentar levantar cedo para vir. Né? Você vai pensar assim, não estou precisando de nada, deixa eu ficar aqui dormindo. Agora, se for com um bom pastor, pode ser que você se sinta impelido, mesmo não precisando de nada, porque não tem a ver com o que você precisa. Mesmo, né, tendo coisas importantes, como por exemplo o descanso, mas você ora para ele, você vira para ele e fala assim: o senhor é digno, o senhor é digno de algumas horas menos de descanso no mês. No mês, o senhor é digno para que eu venha te encontrar, meu bom pastor, que dá a vida por mim. O Senhor é digno, para que eu me relacione de maneira qualitativa com o Senhor. Amém, amados irmãos? Daqui a pouco estamos lá. Hoje é do vídeo total. 9 horas da manhã, café. 10 horas, culto com ceia. Pastor Marcelo vai ministrar a ceia, eu vou pregar. Depois, meio-dia, nosso kit churrasco. E amanhã, às 5 da manhã, MMO. Madrugada, mesa e oração. E aí nós seguimos o mês de maio. Deus te abençoe. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Valeu.